Que alegria estar com vocês aqui mais uma vez no meu canal do YouTube para analisar essa última rodada da fase de classificação do Paulistão e já para projetar as quartas de final. O Corinthians foi o grande time dessa rodada, numa arrancada fenomenal nesses últimos dois jogos, né, no período pós-reinício do Campeonato Paulista. O Corinthians venceu os dois jogos, dentre eles o derby, né, e agora contra o Oeste, rebaixando o Oeste e mais, se classificando, o que era considerado muito improvável pelos próprios corintianos, né? Aqueles mais conscientes, aqueles que procuram analisar as coisas, e o Corinthians acabou se classificando para a próxima fase. E agora segura, porque ao contrário de alguns rivais que o Corinthians tem, o Corinthians quando chega nesse momento cresce e não pipoca, né? Então muitas vezes, mesmo com um time ruim, um time mediano, que na teoria não faria frente para um rival que tem melhores jogadores teoricamente em seu elenco, na hora H o Corinthians acaba crescendo. Não sei o que acontece, mas é o que a gente vê pelo menos nos últimos tempos, né? Nos últimos anos a gente vê acontecendo esse fenômeno com o Corinthians e o fenômeno de pipocar de alguns outros times quando enfrentam, por exemplo, o próprio Corinthians, né? Por falar nisso, o Palmeiras, gente, olha que virada maravilhosa e histórica sobre o Água Santa, hein? Puxa vida, que futebol maravilhoso apresentado, e seria uma grande injustiça o Palmeiras não se vingar da derrota para o seu maior rival contra o poderoso Água Santa, que foi rebaixado. Bom, o Palmeiras mostrou mais uma vez que não está no caminho certo, assim como o técnico Vanderlei Luxemburgo disse após perder o derby. Muito pelo contrário, né? Ainda aquele elemento de criação está escondido em algum lugar. Ninguém sabe onde está o famoso 10. Nem mesmo o Dudu, que todo mundo chora que foi embora, e de fato deve-se chorar por isso, né? Em termos de realidade de time palmeirense. Mas nem mesmo o Dudu a gente sabia se daria conta do recado como meia. A gente sabe que o Dudu é forte pelas pontas, mas como meia seria uma aposta do Vanderlei e uma esperança do torcedor. Mas como ele foi embora, não deu para saber se essa esperança se tornaria uma grata realidade ou não. Agora fica aí nas mãos do Vanderlei Luxemburgo a missão de encontrar, enfim, alguém que jogue um pouquinho de bola ali, né? O Scarpa entrou nesse jogo, achei até que deu uma melhorada, né, no time, mas também não tem sequência, não joga não sei quanto tempo, e é um cara que eu particularmente gostaria de ver, pelo menos tendo oportunidade. Depois, se não vingar, paciência também, a gente vem aqui e desce o reio, né? Mas o descer o reio é no sentido assim de analisar o que aconteceu, e não perseguir um jogador, e independentemente da forma como ele jogue, a gente vir aqui e criticar. Né, Diogo Barbosa? Tá feia a coisa, né, Rony? Esse lado esquerdo aí, realmente, é algo a ser bem analisado, né? Com a contusão séria do Matias Vinha, que está fora do Campeonato Paulista, né? Mesmo se o Palmeiras chegar à decisão, no vídeo anterior aqui no meu canal do YouTube eu já me manifestei a esse respeito, e eu desejo aqui mais uma vez toda a sorte para o Vinha, que ele se recupere o quanto antes e possa retomar as suas atividades, mas sem pressa, porque não foi o simples corte, foi realmente algo muito grave, né, que poderia ter tido consequências seríssimas, gravíssimas, inclusive para a saúde do ser humano, do atleta, do jogador, enfim, da pessoa Matias Vinha, né? Então, muita gente ali metendo pau no Vinha, porque, nossa, cadê a raça uruguaia? Já falei sobre isso, não quero voltar a tocar nesse tema, mas confesso que isso me incomodou bastante. E o São Paulo se recuperou com os reservas, então o Fernando Diniz, é melhor colocar os reservas no próximo jogo, porque hoje foi um show contra o Guarani, né? Então deixa os reservas e os titulares precisam aprender com os reservas. Claro que não vai ser isso, mas foi bom para o Fernando Diniz ver essa reação do time do São Paulo com atletas que não são considerados titulares jogando e ganhando bem do Guarani, né, que acabou sendo uma decepção aí no grupo, né, e acabou sendo eliminado no Campeonato Paulista. Bem feito, né? Nesses dois jogos aí pipocou e o Guarani acabou dando adeus ao campeonato. E o Santos, que está classificado, enfim, mas a gente não sabe o que vai acontecer com o Santos. A crise interna é muito grande, a relação com o presidente
é horrorosa, né, em relação aos jogadores, eu digo, e comissão técnica, enfim, e muitas dívidas, situação financeira complicada, e o Santos vai precisar se recuperar internamente, vai precisar ter aí uma recuperação de cada jogador no aspecto emocional para conseguir encarar essa reta decisiva do Campeonato Paulista de uma maneira de igual para igual com os demais concorrentes ao título estadual. Favorito? Difícil, difícil mesmo, mas eu me arriscaria a dizer que pela tradição e pelo que vem acontecendo nos últimos tempos, não se surpreendam se o Corinthians, de um time que quase foi rebaixado, levantar a taça mais uma vez de campeonato estadual. Não porque é o melhor time, mas porque não pipoca, mas porque não treme, sobretudo quando encara um rival.